Vamos que vamos, galera, mais uma semana de aula e vamos falar um pouco agora sobre as revoltas no período regencial, né? Professor, o que foi o período regencial? A gente já viu um pouco sobre isso. Foi um período então que Dom Pedro I havia ido embora para substituir o pai dele que tinha falecido, Dom João VI tinha falecido em Portugal, e aí na Revolução dos Portos o povo pediu que quem ficasse como rei deveria ser Dom Pedro I, o filho primogênito. Então ele resolve, entre os conflitos e confusões que estavam aqui no Brasil, melhor ser um rei lá do que ser um imperador aqui num caos que o Brasil estava. Então ele vai embora e ele deixa o filho dele então com 5 anos. Esse menino não podia assumir o governo. Então a elite brasileira, né, junto com a elite portuguesa, acaba então criando um acordo, deixando um período chamado regencial, que havia regentes, como se fosse um maestro, né, ali de uma sinfônica. Então ele acabou ficando aí nesse presencial. É aí que vão surgir alguns partidos políticos no Brasil. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então o menino tá aqui e não podia assumir. Então agora a ideia é mudar essas concepções, né, do que estava acontecendo. Então vai ter essa elite para assumir o Brasil, enquanto esse menino crescia para poder cumprir o que o pai dele tinha deixado na Constituição, assumir o governo com 18 anos, né? E aí havia então alguns partidos, eu vou passar mais uma aqui, porque havia alguns partidos aí que é importante aqui a gente mostrar. Então aqui, ó, o período inicial de 1831 a 40, compreende então com a abdicação de Dom Pedro I, em sua maioridade Dom Pedro II, não tinha como ele assumir o governo, então fica uma disputa. E vai surgir alguns partidos aí, liberais exaltados, que era a região Farroupilha ao sul, os liberais moderados, que eram chamados chimangos, que era na região também entre a Bahia, Minas, São Paulo e o Rio de Janeiro, e os restauradores, que eram chamados de caramurus aí, né? Então acabou em 35 para 37, 835 para 37, acabou virando então progressistas, regressistas, com os regressistas com a característica de voltar o império, principalmente de Dom Pedro I, que era impossível. E aí em 37, aí, a partir de 31 a 37 mais ou menos fica os partidos liberais, vão liberar mais as províncias, criar leis e tal, e depois assume, de 37 a 40, assume então os conservadores. Os conservadores tiram a liberdade das províncias, acabam fortalecendo então uma economia só no Rio de Janeiro, tudo centralizado no Rio de Janeiro, conservando tudo no Rio de Janeiro, isso tornou um grande problema. E nesse período, então, surgiram algumas revoltas. É bom sempre deixar claro aqui para vocês que essas revoltas, elas não estavam linkadas a esse processo, elas não estavam juntas. Olha, vamos fazer uma revolta aqui, ali, não, e vamos cercar o Brasil de revoltas. Não era essa a ideia, apesar que muitos queriam que Dom Pedro II assumisse o governo, queriam uma concepção de monarquia, alguns não queriam acabar com a escravidão, outros queriam, mas eles não estavam linkados um no outro, é bom vocês entenderem isso. Então, nós temos aqui, na região do Grão-Pará, a revolta da cabanagem, 1835 a 40, 5 anos aí. Depois, na região do Maranhão, a balaiada, 1838 a 41. Depois, na região da Bahia, o Sabinada, né? Muitas revoltas na Bahia vão acontecer. A revolta dos Malês também vão acontecer nessa região da Bahia, de 37 a 38 aí. E lá embaixo, o Rio Grande do Sul queria separar do Brasil nesse período, né? Então, aproveitaram esse período regencial para separar. Não deu muito certo, e essa revolta foi chamada Revolta Farroupilha ou Revolução Farroupilha, né? E a gente vai falar um pouco sobre essas revoltas importantes aí, beleza? Vamos começar aqui então com uma delas. Vamos falar um pouco sobre a cabanagem, né? Então a cabanagem aí, ela teve como líder o Félix e o Francisco Vinagre, né, os líderes aí de 1835 a 40, vai ser na região do Grão-Pará. A revolta da cabanagem ocorreu na província então do Grão-Pará, com os seus componentes foram negros, índios e os cabanos, moradores de cabanas. Seus interesses lutavam pela melhoria de vida dos pobres, da perda do domínio político ali que essa região tinha. Eles não tinham domínio político, não tinham participação política, até porque os conservadores colocaram todo o poder administrar tudo unificado no Rio de Janeiro, e o Grão-Pará não tinha uma participação política aí. Suas ações tiveram
algum êxito por ter conseguido conquistar a capital de Belém e até mesmo chegaram a declarar a independência do Pará. No entanto, o sucesso não perdoou por muito tempo. Em 1840, foram derrotados pelo governo, ocasionando a morte de cerca de 30 mil pessoas. Os que conseguiram fugir eram perseguidos até serem mortos, que ocasionou aí cerca de mais de 40% da população paraense aí teve problemas aí nessa época de morte. O governo não perdoou e eles tiveram então muito sofrimento aí com essa batalha e não conseguiram dominar e mudar a política e também a participação maior no governo centralizado no Rio de Janeiro nesse período. A outra revolta que a gente vai ver também é a de Antônio Sabino, que é a revolta Sabinada, né? Sabinada aí com o líder Antônio Sabino. O Antônio Sabino, então, ainda na região da Bahia, essa revolta, 2 anos após a revolta dos Malês, que a gente vai ver já já, foi a vez da classe média. Agora os ricos e militares se juntaram aí para dominar, tanto que o líder deles era um professor da faculdade de medicina, né, da região da Bahia, e era o Francisco Sabino, né, o cara poderoso. Eu falei Antônio Sabino, não, é Francisco Sabino. O nome surgiu em decorrência ao seu próprio líder, aí, Francisco Sabino. As reivindicações eram os baixos salários dos militares e a insatisfação com o governo regencial. Eles queriam que tivesse que Dom Pedro II assumisse o governo, mas não estava em condição ainda de idade. Que queria enviá-los aí para resolver os conflitos populares do sul do país. O que acontece? Lá embaixo, no Rio Grande do Sul, estava acontecendo a revolta do Farroupilha, ou a Revolução da Farroupilha. E o governo, então, obriga em várias regiões, como aconteceu também na Bahia, a colocar, então, obrigar as pessoas a se inscreverem no exército para poder lutar lá nessa revolução, lutar contra a Revolução do Rio Grande do Sul. E aí muitos dessa elite ficaram revoltados e não quiseram, então, participar. Então eles acabaram fortalecendo ali seus próprios interesses, conseguiram juntar muita gente aí com a participação política aí, pedindo mais participação política do poder, conquistaram algumas vitórias, como proclamar uma república, o que durou apenas alguns meses, mas após isso foram duramente reprimidos pelo governo, suas autoridades da província, tendo muitas mortes como líder da revolta e outros participantes deportados e executados, né? Então o Francisco Sabino acaba então morrendo nesse processo aí, muita gente também. E a balaiada? Vamos ver então aqui um pouco sobre a balaiada, que foi na região do Maranhão. Ocorreu a revolta então em 1838 a 1840, até mais ou menos alguns historiadores colocam até 41. Esse conflito recebeu a adesão dos quilombos, escravos, artesãos e pobres que lutavam para deixarem de ser explorados pela classe dominante, os produtos rurais e os grandes comerciantes da região. Entretanto, a revolta teve início por motivos de disputa da elite locais. Um dos seus líderes, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, era comerciante de balaios, por isso o nome, né, balaiada. Daí o nome, então. Foi no ano de 1840 que o futuro Duque de Caxias, né, que vai dominar e vai também depois aparecer lá na Revolta dos Farroupilhas, então, coronel do exército do governo regencial, liderou a dominação e matou mais de 1.500 pessoas que estavam nessa revolta da balaiada, né? Outra revolta que eu acho muito interessante, muito louca essa revolta, que é bom a gente entender um pouco sobre ela, é a revolta dos Malês, né? Em 1835, aconteceu na Bahia, né? O palco desse acontecimento aí, então, foi Salvador, província da Bahia, no ano de 1835. Na região havia muitos negros escravos e libertos que não se conformavam com a escravidão e imposição da religião católica. Vocês vão entender o porquê. Vale ressaltar que os negros de Salvador eram, em sua maioria, de origem muçulmana. Olha que interessante. Boa parte dos malês, eles então eram muçulmanos, né? Negros escravos islamitas. Malês vem da língua iorubá, que significa imalê, que significa islamita, né? Então eles eram muçulmanos. E aí, boa parte deles eram escravos de ganho. O que eram escravos de ganhos? Eles saíam vendendo para os seus donos, e os seus donos então liberavam alguma parte desse dinheiro para eles, e eles compravam a sua liberdade nesse período. E esses negros então, eles queriam a liberdade de poder
responder a sua religião, de falar sobre sua religião, né, de pregar a sua religião. E a ideia deles eram radicais, queriam extirpar a Igreja Católica da região, queriam dominar esse território, queriam liberdade para todo mundo, e isso foi um grande problema. Claro, para os negros do islamismo, convertido ao islamismo, né? É bom deixar claro aí nesse período. Com esses escravos, ficaram então, de certa maneira, livres para andar pela capital, facilitar essa organização do tal movimento. Inclusive, muitos deles conseguiam guardar quantias de dinheiro aí, como eu disse para vocês. O movimento, que durou menos de um dia, não alcançou o objetivo esperado, foi duramente controlado, com um saldo de muitos mortos aí, outros presos, e cerca de 500 negros libertos foram exilados para a África, né, enviaram para a África. Apesar de não ter sido um sucesso, o levante dos malês tem seu destaque na nossa história, né, de apresentar uma organização do povo menos favorecido, e principalmente de um povo que a gente muitas vezes não estuda no Brasil, que eram escravos muçulmanos, negros muçulmanos aqui. A revolta, a partir da Igreja Católica, junto com o governo, vai tomar muito cuidado, olhando sempre a referência aí desses negros muçulmanos, sempre sufocando, não permitindo eles caminharem pela cidade mais, e também sufocando aonde tinha foco então do desenvolvimento e o crescimento dos negros escravos convertidos ao islamismo. E aí, por último, vamos falar um pouco então sobre a revolta farroupilha, né? Ou chamada Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, em 1835 a 1845, né? Ela foi bem, teve um atrito muito forte aí nesse período, conhecida também como Guerra dos Farrapos, né? Ah, desculpa, eu já falei isso. É a loucura aqui de tanta aula e tentando correr aqui com o tempo, né? Então, ela vai ter aí a liderança de Bento Gonçalves, e também, olha só, de um grande revolucionário italiano que participou das revoluções também na Itália, Giuseppe Garibaldi, né? Então, eles vão tomar essa região do Rio Grande do Sul, vão fortalecer, vão criar então um estado, vai deixar de ser província, vai criar um estado mesmo, um país ali rio-grandense nesse período. Entre os farrapos, como eram chamados revoltosos, destacam alguns personagens importantes aí, como Anita Garibaldi também, o próprio Bento Gonçalves, que eu já falei, e também o Bento Manuel. Essa revolta aí não durou muito. O Duque de Caxias, quer dizer, durou 5 anos, mas eles não conseguiram ficar com esse estado por muito tempo, tentaram fortalecer ali, mas o Duque de Caxias, nesse grande militar aí do período então do regencial, ele acaba sufocando essa revolta, matando. Muita gente acaba negociando também com essa liderança, a liderança acaba não sendo assassinada ou sofrendo punições, até porque eles tiveram uma negociação. Mas de qualquer forma, a revolta farroupilha, ela acaba sendo sufocada, a Guerra dos Farrapos acaba, e leva esse nome Guerra dos Farrapos porque eles usavam as fitas vermelhas no pescoço ou no corpo, ou roupas normais, eles não tinham uma roupa de exército, e aí o exército brasileiro, naquele período regencial, tirava os sarros, farroupilhas, ou seja, tipo mendigos, roupas velhas, né? Então por isso que leva esse termo. Até hoje, vocês podem ver que o Rio Grande do Sul tem uma base cultural, política econômica, tentando sempre ser diferente de todos os outros estados do Brasil, e tudo isso é consequência dessa revolução farroupilha, que eles conseguiram aí ficar um bom tempo com o governo próprio, mas foram sufocados aí. Essas revoltas, elas têm uma importância muito grande no Brasil, né, com todo esse processo do que aconteceu, foram importantes para o Brasil até nesse período regencial, tanto que é daí que acaba então a elite brasileira portuguesa percebendo que o negócio estava feio, porque estavam tendo levantes por várias regiões do Brasil. É aonde o Dom Pedro II, entre 14 e 15 anos, os caras acabam tentando mudar a Constituição, não conseguia mudar, mas ele acaba dando um golpe, e aí Dom Pedro II acaba assumindo como imperador do Brasil aí, a partir então de 1840, e a gente vai ver um pouco mais para frente aí um pouco sobre o governo de Dom Pedro II, que ficou muito tempo no governo. Ele ficou então de 1840 até 1888, né? Ficou muito mais que qualquer outro. Nunca houve um líder no Brasil com tanto tempo no governo, e a gente vai falar sobre o governo dele em outro momento, que também aconteceram muitas coisas. Ele só viajou, né? Não governou o Brasil como deveria. A gente vai falar um pouco sobre o governo dele
mais nas aulas futuras, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Foi um resuminho só aí para a gente poder falar sobre essas revoltas. Na aula eu reforço mais essa ideia. Bons ventos, boa semana e vamos que vamos, gente. Valeu, galera!